Olá, gente. Boa tarde. Bem-vindos a mais uma live do Filósofas. E vou chamar a Dandara aqui. Vamos ver se vai. Chamei Dandara. Vê se chegou aí, Dandara. Ai, tá dizendo que Dandara não pode participar. Vai entrar pelo do Felipe, Dandara? Agora que eu vi que é o Felipe. Ué. Quando eu peço, é dar assim: Dandara não pode participar. Será que é porque você tá no computador? Não sei se seu computador tá com a coisa habilitada. É, tá dando como on, mas não. Quando eu boto. É... Dandara, vê se tem como você pedir pra participar. Quando tem assim, pedir pra participar. Ué, estranho. Ah, agora sim. Foi. Foi. Ih, Agora, só um segundo. Você tá me vendo? tá travando um pouquinho. Tá travando? Ih, deu a bolinha agora. É. Peraí que eu vou sair do computador. Talvez seja isso. Foi? É, eu prefiro normalmente fazer do celular, porque acho que a câmera do celular é melhor, sei lá. É, eu tava toda preparada aqui para trabalhar no computador, mas tudo bem. Vamos lá. Deu a bolinha. Tá travando um pouquinho. Tá travando? É. Você vai fazer como? Você vai sair, vai tentar entrar pelo celular? Como é? É, eu já tô pelo celular, na verdade. Ah, você tá pelo celular. Tô pelo celular. Eu tava organizada para entrar pelo computador, mas não rolou. E aí agora eu fui pelo celular. E aí para mim aqui tá OK. Para você, eu vou sair e vou voltar. Só Tenta só um botar, talvez no 3G. Às vezes eu faço isso, boto o meu no 3G em vez do Wi-Fi. do Wi-Fi, pode ser, só um instante. Tá. Tá, pronto. Vai dar a Tá bolinha, vamos travando ver se ainda? agora. Peraí, que aí agora vai conectar pelo 3G. Então, não sei se eu. Fala um pouquinho para eu ver se eu consigo te ouvir. Tá me escutando? Tá me Eu escutando? tô te escutando, só a imagem que fica travando um pouquinho. Ah, tá, entendi.
Mas isso é um problema muito grande? Não, Será? acho que a gente pode começar. Dá pra. O pessoal tá conseguindo ouvir a Dandara bem, pessoal? Quebrou. Vocês estão me escutando? Deu bolinha de novo. Fica assim, travando e volta, travando e volta. Ai, que chato. Mas o sinal da internet está bom. Vamos tentar ver se a Tá, gente consegue. vamos E tentar, aí a vamos tentar. conexão. Então tá. Então, que legal falar com você, Dandara. Quanto Ah, tempo? pois é, pois é. Fiquei feliz pelo convite. Muito obrigada. É um prazer conversar com você e queria que a gente começasse com você se apresentando um pouquinho, falando um pouco da sua trajetória na cultura, né? E enquanto isso eu vou tentar fixar o nosso tema aqui enquanto você se apresenta. Tá legal. É, Eu tenho 30 anos, eu sou historiadora por formação. Fiz uma pós pela UERJ em gestão cultural e produção cultural e gestão pública, né? Que foi uma coisa muito legal que aconteceu. Eu já trabalhava com cultura, né? Eu estava formando, terminando história, e aí o Sérgio Cabral, por incrível que pareça, ele fez essa pós focada para os produtores culturais que trabalhavam no estado, né? Porque a produção cultural ela tem uma formação, mas muita gente que trabalha com isso não é formado na área, né? Então, inclusive trabalhando em órgãos do governo. E aí ele criou essa pós, esse curso, e foi uma pós à distância com professores da Universidade da Bahia, da UNB, da própria UERJ, falando sobre economia criativa e tudo que se trata nesse meio, né? Eu comecei a trabalhar no Museu Nacional de Belas Artes em 2007, como estagiária no setor de educativo, que ficava dentro da coordenadoria de comunicação. E lá eu trabalhei com tudo, né? Eu trabalhei com arte e educação, eu fiquei lá 2 anos. Eu trabalhei com arte e educação, fazendo visita mediada, estudando os artistas que fazem parte do acervo, acompanhava tudo que aparecia, né? Gente, desculpa, eu tô muito nervosa. Eu não tô acostumada. É a minha primeira live. Eu me preparei, mas eu tô aqui tremendo. Bom, mas voltando, né? Na coordenadoria de comunicação, a gente trabalhava a comunicação, a parte de restauro, a parte de curadoria, tudo passava por lá. Eu era lotada no setor de educativo, mas eu participei, de certa forma, de tudo isso, né? Então, foi muito enriquecedor todo esse processo, né? Esses 2 anos que eu fiquei lá, eu pude ver e perceber muita coisa. Eu estava num órgão ligado ao IPHAN na época, né? Estava tendo aquela transição do IPHAN para o IBRAM, enfim. Eu entrei em 2007, no final da gestão do Gilberto Gil, né? Que foi uma gestão que mudou o que era cultura no país, né? Ele veio trazer toda uma nova perspectiva de cultura, né? Porque cultura é de fato tudo que a gente cria, né? O ato de comer, o ato de beber, o ato de se vestir, como a gente fala. Mas até então, apesar de cultura sempre ter sido isso, a cultura ela sempre foi vista e posta de uma forma muito elitizada, né? E ele muda isso, ele traz toda uma mudança de olhar para a cultura, tanto que ele ganha críticos de toda a nata cultural dentro do teatro, dentro das artes plásticas, né? dentro do próprio cinema.
ele tenta regulamentar algumas coisas, inclusive nesse setor, e aí ele é muito criticado, porque falam que a regulamentação tira uma série de liberdades, só que ela também traz uma série de benefícios, né? A gente não, a gente fica muito complicado dizer que a gente tem uma indústria quando o setor não é de fato organizado e pensado. Isso tudo é uma política. Por mais que se queira fazer isso, a gente precisa de tempo para sentar, pensar, organizar. E isso, para você ter tempo, você precisa de dinheiro. E não é de hoje que a gente sabe que tem um desmonte aí da política. Depois eu trabalhei dentro do setor de arte no Centro Cultural Cedim, Eloneida Studart, que era um centro cultural que não era ligado, aí já é Estado, né, à Secretaria Estadual de Cultura. Ela tá ligada ao Cedim, que é o Centro de Direitos, é a Secretaria de Direitos da Mulher, e lá a gente fazia toda uma pesquisa dentro das várias frentes culturais, a pesquisa de gênero. Passei pela Casa França, Brasil antes, foi antes? Foi um pouquinho antes, foi no mesmo ano, mas foi antes, em 2012 também. Eu trabalhei com arte e educação no prêmio Marco Antônio Vilaça, que é um prêmio de indústria para artistas plásticos, já está na sua 7ª edição, ele é bienal. E foi uma coisa muito importante, foi na Casa França Brasil, a gente foi contratado pelo prêmio, através de uma seleção do pessoal da Casa França, né? E foi um período que eu pude entender mais ou menos como acontecia a política cultural, né, dentro dos órgãos públicos, né? Porque claro que você precisa saber alguma coisa, você precisa ser conhecedor, mas a gente não, como eu vou dizer, a gente precisa também ter alguma indicação para poder trabalhar, né? A gente não tem concurso para minha área, é muito difícil. Produção cultural, seja para qualquer especificação, porque eu trabalhei toda a minha vida com artes plásticas, né? Mas tem produção cultural para teatro, para cinema, para uma série de coisas. E não tem concurso, é sempre contrato, né? Eu nunca tive nenhum contrato que eu assinei. Eu fui produtora cultural, eu já fui designer gráfico, eu já fui tudo que você pode imaginar, né? A gente não é... Primeiro, a gente não é visto. Primeiro que a gente fala que a produção, ela só é vista quando ela é mal feita. Então, quando você não é visto, você literalmente não é lembrado, né? Então, é todo um processo que, para funcionar, precisa da gente, né? Só que, na hora de se criar vagas de trabalho, essa lembrança não acontece, né? E depois, por último, depois do Eloneida, eu passei pelo Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, onde eu trabalhei com pessoas incríveis, e lá o trabalho foi muito pesado, assim, pesado no sentido de quantidade de cargas de trabalho, né? É um centro municipal de arte ligado à Secretaria de Cultura da cidade do Rio de Janeiro. Eu entrei no último ano de governo do Eduardo Paes e saí no início do segundo ano de governo do Crivella. Atraso de salário sempre aconteceu em qualquer instância, mas quando o Crivella entrou, teve tudo que o pouco que a gente conseguia foi destruído. Porque além do acúmulo de função que se tinha, a gente ficou no Hélio Oiticica sem direção durante muito tempo, por uma questão a diretora que estava, que era ótima, que era a Isabela Pucus, precisou sair por conta de doutorado. E aí depois foi uma dança das cadeiras eternas por uma série de fatores. Primeiro que a gente, não que a gente ganhasse muito,
mas chegava ao cúmulo da gente ganhar mais do que o diretor, né? Porque a gente era contratado, era terceirizado por uma empresa de limpeza, né? E aí a gente era contratado por um cargo inventado, era todo mundo o mesmo cargo, um cargo que não existe dentro era auxiliar de políticas culturais, alguma coisa assim. Isso não existe, né? Então era todo mundo contratado, a curadora, o executivo, o administrativo, era todo mundo contratado naquele balaio de gato. Né? Por exemplo, eu fazia administrativo e produção cultural. Andam juntos porque de uma forma ou de outra você administra o dinheiro, né? Mas são duas funções muito pesadas para uma pessoa só. Né? O designer fazia comunicação, a curadora fazia o educativo e a curadoria. Eu tinha um estagiário, o André, e a gente ia levando tudo de uma forma muito... Era tipo Atlas, né? Carregar o mundo nas costas. Porque fazer cultura nesse país é um ato político. E aí, quando você pensa que o seu salário está atrasado, que os faxineiros que estão trabalhando lá estão com o salário atrasado, que você ajuda eles com dinheiro, não tem papel para imprimir documento, não tem material para fazer limpeza no banheiro, sabe? E aí você tem que pensar em como trazer crianças de escolas públicas para ocuparem aquele espaço, né? Pensar numa curadoria junto com a curadora, né? Que eu sempre trabalhei muito junto da curadoria. A forma que eu produzo, né, é pensar junto como vai ser a linha de pensamento daquela instituição. E você fazer isso tudo tendo que apagar incêndio o tempo todo é muito complicado. E foi assim o tempo todo, né? Em todas as instituições pelas quais eu passei, foi assim o tempo todo. Só que foi numa escala crescente. Primeiro, porque eu fui amadurecendo e fui percebendo o que acontecia. E segundo, que o projeto de desmonte da cultura e da educação nesse país veio, né, aumentando a olhos vistos. E foi essa... Falando um pouquinho dessa sua experiência no Hélio de Sica, é porque eu tenho muitas boas memórias da Hélio de Sica, que é ali do ladinho do Instituto de Filosofia, né? Onde eu me formei. Então, eu fui em várias exposições ali. A gente normalmente se reunia ali em frente ao Hélio de Sica, né? Era onde a gente ficava conversando. Engraçado, foi onde eu conheci a Marcela, que é a outra fundadora aqui do Filósofos na Rede. Ah, legal. E ali no Hélio de Sica, você falou isso, né? De que era impossível imaginar uma gestão do Crivella, né, atualmente, com as coisas que aconteciam no Hélio de Sica. E eu não vejo essa possibilidade, né? Porque eu lembro, por exemplo, uma exposição que marcou a minha história, a minha experiência estética, que foi a exposição do Hélio de Sica, o Cosmococa, que era uma exposição incrível, assim. Eu saí de lá totalmente impactada com aquilo. E é inimaginável um Cosmococa, é inimaginável as obras do Hélio de Sica conseguirem sobreviver a um governo Crivella, né? Um governo... Sim. É muito louco. Eu me vi numa situação que a gente estava fazendo o PEGA, que era a primeira exposição de arte de graduação, né? Porque tem as exposições da pós-graduação, do pessoal que faz mestrado e doutorado, mas não tinha organizado a dos graduandos, né? E a gente teve essa iniciativa, a gente fez junto com o pessoal do mestrado, foi muito legal. E eu me vi tendo que botar indicação etária nas obras de arte e nas salas, porque foi no auge daquela confusão do Centro Cultural do Santander, no Rio Grande do Sul,
né? E eu nunca pensei no pior cenário de trabalho, ter que ficar lendo manual de classificação etária para decidir se a obra era boa para uma pessoa de 10, 12, 14 ou 16 anos, né? Porque a arte é arte, né? Ela tem que ser vista, ela tem que ser sentida e o que estavam falando que era apologia a sexo, que era pedofilia, que era apologia à homossexualidade, se é que se pode, sabe, não pensável esse tipo de coisa, mas é o pensamento dessas pessoas, são só corpos, né? E quem faz todo o processo de erotização desse corpo são eles, né? E eu lembro que na vernissage foi muito tenso, porque o Crivella, ele tem um poder moderador na cultura, né? De fato, ele tem. Você pode fazer o que você quiser, você pode pedir autorização, né, na Secretaria de Cultura, isso para qualquer coisa, para exposição. Se você quiser fazer a sua feirinha de artesanato na rua no domingo, você vai entrar com todo o processo, todo o pedido, né, na Secretaria de Cultura, porque é lá que você entra, faz toda a documentação, vai no bombeiro, vai na polícia, você começa 2 meses, desculpa, 2 meses antes, todo um processo. E aí você vai num lugar, você vai no outro, você corre atrás de um monte de autorização. E o Crivella pode chegar lá com alguém da secretaria dele, dizer que o evento não vai acontecer, né? Então, ali estava em jogo pesquisas de uma série de artistas, todo um pensamento de curadoria, né? Todo um trabalho intelectual, todo um trabalho físico, porque montar uma exposição não é fácil. Se o produtor cultural nunca chorou de cansaço, é porque ele não está fazendo o trabalho dele direito, está faltando alguma coisa. E que ele não fez tudo. E aí, simplesmente, você tem uma pessoa que tem, por lei, o direito de chegar e dizer que não vai acontecer. Né? E a gente tinha obra com nu, a gente tinha artistas que não estavam participando das exposições, fazendo performance lá dentro, né? E aí estava tudo à flor da pele, então tinha pessoas nuas andando, mas era processo artístico, era só mais 1 ou 2 ou 3 corpos, né? E estava tudo muito tenso. E a gente vive nesse clima de tensão no Brasil há 1 ano e meio. No Rio de Janeiro a gente vive há 4, né? Então, aqui no Rio, na cidade do Rio, o Bolsonaro só veio, na verdade, apertar o que já estava extremamente complicado para a gente trabalhar, né? E é isso, né? A arte é subversiva. A arte, por si só, ela é ativista e, por si só, ela é subversiva, né? Então, você trabalhar num cenário onde tudo depõe contra, tem que ter muita fibra e muita disposição, porque o salário é baixo, as condições são as mínimas possíveis, você não tem um mínimo plano de carreira, porque não Você se não tem nem pensa. carreira, não tem cargo. Você não tem nem cargo, não sabe, não se abre um concurso para curador, para produtor, não se abre, é muito difícil, sabe? Quando abre para restaurador, que aí a gente está falando de museu, né, que tem acervo. A diferença de um centro cultural para um museu é que um tem acervo e o outro não, basicamente, né? Quando abre vaga para restaurador no museu, é uma vaga, aí só vai abrir de novo quando, sei lá, quando o restaurador daquele museu morrer, sabe? Ou aposentar. Então, a gente vive nesse tipo de cenário. Falando um pouquinho disso, você falou que dessa dificuldade, né, da produção cultural, na hora que você falou, veio na minha cabeça que
tenho alguns amigos que participam da Mostra Marginal de Cinema. Uhum. E eles ganharam o edital para fazer a exibição da mostra, inclusive acho que era no Centro Cultural da Justiça Federal e Aham. tal. E é isso, eles disputaram o edital, ganharam o edital e por conta do governo, eles não puderam realizar a mostra porque três filmes foram censurados, né? Porque eram filmes que criticavam o atual governo e eles foram censurados e por isso rompeu-se, inclusive, é isso, o edital e tudo que eles conseguiram e ganharam, aquilo não valeu de nada, porque Não eles vale de foram nada. simplesmente censurados. E a mostra foi cancelada, assim, porque a condição para a mostra acontecer era a retirada desses filmes. E aí eles, obviamente, acharam isso um absurdo, né, Aham. e preferiram não fazer a mostra. Né? Então é interessante a gente ver porque na cultura fica mais explícito, né, o quanto esse conservadorismo e essa política atual, né, desse governo, eu prefiro chamar de desgoverno atual, Desgoverno. é uma política autoritária, né? Então é isso, assim, você não pode nem ter um filme que critique o governo, que pronto, cancela tudo e tudo não vale mais nada, pronto, não pode exibir, está censurado, ninguém pode assistir, não importa, né? É muito E maluco. Desculpa, te cortei. não, que Fala. aí eu ia puxar isso para falar justamente desse discurso atual sobre a cultura, né? Que é uma das coisas que principalmente se ouve, né, da maioria da população a respeito da cultura, meio que o senso comum atual, né? Essa coisa de que a cultura sustenta o vagabundo, que o pessoal não, que quem recebe a Lei Rouanet é sustentado pela Lei Rouanet, A né? Lei Então Rouanet, a famosa Lei Rouanet. pois é, né? Então, esse pessoal, né, que sustenta ideologicamente esse governo, né, indo lá e votando, ou apoiando ideologicamente, enfim, normalmente leva esse discurso, né? Não, mas aí fala em cultura é automático, né? Lei Rouanet, né? Parece que da cultura só se trata disso. Pois é, E, pois e, é. e eles são totalmente. Parece que eles não compreendem, né, do que se trata a Lei Rouanet, né? Não fazem a mínima ideia. Eu vou falar sobre a Lei Rouanet muito rapidamente, mas antes de falar sobre isso, que você falou da censura, no Castelinho, nesse gancho, né, que veio de toda essa questão da censura por conta da mostra do Centro Cultural Santander, lá no Rio Grande do Sul, no Castelinho, que é um centro municipal também de arte aqui no Flamengo, ia ter, né, na verdade, uma exposição com uma série de obras falando sobre sexualidade e dentre elas, se eu não me engano, ia passar a peça Jesus Cristo Travesti, né, que obviamente não aconteceu. E as obras de arte, além de censuradas, elas foram confiscadas, né? Elas simplesmente não foram devolvidas para os artistas. Até eles conseguirem Elas foram confiscadas. né? Porque a exposição os artistas deixam lá um período antes e a produção do centro vai montando a exposição junto com eles, com toda a orientação, mas as obras ficam no espaço. As obras foram recolhidas, né? E para devolver, e ficou um disse-me-disse, um pegou, não pegou, que até serem devolvidas foram muito, ficou daí bastante tempo para se resolver essa solução, para se resolver esse problema e se dar uma solução a isso. Em relação à Lei Rouanet, é muito simples de entender. Ela é uma lei de incentivo, né? O que é uma lei de incentivo? Ela foi criada em 1990 e eu, como produtora independente, ou trabalhando numa produtora, ou trabalhando num órgão público, ou em qualquer lugar, eu vou escrever um projeto cultural, seja de teatro, cinema, exposição de arte, performance, o que você puder imaginar.
show. Eu vou preencher uma série de tabelas e de formulários com orçamento, com propostas. Tenho que mandar, assim, eu tenho que mandar tudo que eu preciso para viabilizar esse projeto. Se eu for comprar um rolo de papel higiênico, eu tenho que pensar nesse um rolo de papel higiênico. Né? E aí o Ministério da Cultura aprovou. Ai, que lindo, aprovou o meu projeto. Ele não pode, ele não deve fazer juízo de valor do meu trabalho. São aspectos técnicos, né? Eu tenho que botar ali o que ele quer ler e o que ele precisa ler. E se ele achar que está bem escrito tecnicamente, eu vou ser aprovada. Aprovei, eu não vou receber dinheiro. Eu vou pegar uma carta que eles vão dizer assim, olha, Dandara, parabéns, você é uma excelente produtora, você fez um bom trabalho, acho que você merece ser apoiada. Eu vou pegar essa carta, eu vou botar debaixo do braço e eu vou correr atrás de patrocínio, né? Eu vou correr atrás de conseguir esse dinheiro. Seja com pessoas físicas, seja com pessoas jurídicas. Com pessoas físicas, as pessoas físicas que resolverem apoiar o projeto, elas podem deduzir 6% do imposto de renda delas para o projeto. E as empresas que declaram imposto de renda no lucro real podem isentar 4%. Então, assim, o governo não me dá dinheiro, ou para qualquer outro produtor cultural. O governo me dá uma carta dizendo que ele vai isentar a empresa que me ajudar, a pessoa que me ajudar, em 6% ou 4%, respectivamente, do projeto. E se eu não conseguir, o projeto não vai acontecer. Entendeu? E de contrapartida, a produção tem que dar para o patrocinador até 10%, ou seja, de ingresso, sei lá, 10% dos livros que forem publicados, né? E também esses projetos podem ser inscritos por qualquer pessoa, em qualquer período do ano, tá? E qualquer pessoa, qualquer período do ano, pode ser de qualquer lugar do país, obviamente, porque é é lei federal, né? Então, assim, a gente não é os vagabundos não são sustentados pela Lei Rouanet, porque dá muito trabalho, né? Você pensar que a gente não recebe salário quando a gente trabalha em instituição pública, como foi o meu caso a vida inteira, a gente recebe salário. Mas, de forma geral, a gente não recebe salário se a gente não trabalhar, né? A última coisa que a gente quer é ficar sem trabalho, né? E aí, quando a gente fala de Lei Rouanet nesse aspecto da isenção de pessoa física e de pessoa jurídica, a gente pode pensar que as maiores empresas e os maiores artistas, os artistas que têm mais dinheiro, que têm mais fomento, eles têm mais acesso. E quando eles têm mais acesso, eles têm maior facilidade de fazer as coisas, né? E aí, quando a gente pega um grande artista, ele mesmo consegue isentar 3%, 6% do imposto de renda dele fazendo o próprio projeto, né? Então, a gente fica aí num círculo vicioso se retroalimentando, né? E uma coisa que o Gilberto Gil fez foi justamente que a Lei Rouanet conseguisse chegar nos eixos fora fora do eixo Rio-São Paulo. Porque até então, não que hoje seja fácil, é bem difícil, mas antes era muito mais difícil. Hoje, um produtor pequeno e médio consegue sim ter acesso à Lei Rouanet melhor do que antes. Né, antes do período de 2003 a 2008. Ele popularizou e capilarizou isso de uma forma bem legal. E aí, quando a gente fala de lei de incentivo, a gente tem a lei também dos estados, que é a lei do ICMS, que é a mesma lógica, que é isenção, não é isenção, né? É dedução de imposto do ICMS. Deixa eu pegar minha cola.
4%, 4% para produção, as empresas, elas podem deduzir até 4% para a produção nacional e 1% para a produção internacional. E o que acontecia até recentemente no Estado era a mesma lógica da Lei Rouanet, mas era feito ao contrário. A Secretaria de Cultura tinha uma lista de empresas que estavam interessadas em financiar. Você escrevia o seu projeto, você procurava essas empresas, pegava uma carta de intenção de patrocínio dessas empresas e aí você adequava o projeto à lei de incentivo do Estado, né? Então você fazia um processo um pouco diferente. E a gente tem a lei do ISS do município do Rio, né? Que na verdade vários municípios têm, mas eu estou usando de exemplo a do Rio de Janeiro, que são até 20% de isenção do ISS. Se você quiser, se você for um empreendedor e quiser que a sua empresa fomente, e é na mesma lógica da Lei Rouanet, mas tem um período de abertura e fechamento de cadastro. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim. A gente está nos nossos últimos 15 minutos. Caramba! Passa rápido, não é, menina? A gente acha que... Eu tava achando que eu não... Eu tava falando um monte de coisa pra falar ainda, menina. A gente acha que assim, não, mas acho que vai demorar, meu Deus, 1 hora, mas quando a gente vê, passa muito rápido. Passa voando. Não, eu queria te perguntar assim, a gente está falando desse contexto, né? Você fez aí desde o Gil até agora, desse contexto da produção cultural aqui no Brasil e mais especificamente no Rio de Janeiro. Eu queria que uma das coisas que eu fiquei imaginando, assim, perguntar assim, para as pessoas que estão fazendo a live assim, ultimamente com a gente, o que você acha que vai ser da produção cultural pós 2020, essa loucura que está sendo 2020? Você acha que a gente vai continuar na mesma? Você acha que vai piorar, que vai melhorar? Qual a sua previsão? Bom, a minha previsão, eu queria ter uma bola de cristal, mas se a gente for parar para pensar que em 2019 a gente perdeu 25% do orçamento referente ao ano anterior, de 2018, que foram 9 bilhões e pouco para o Ministério da Cultura, né? E aí em 2019 a gente perdeu 25% desses 9 bilhões, e aí esses 9 bilhões a gente tem que pensar que é para tudo, é para pagar salário, é para produzir, é para comprar figurino, para montar cenário, para pintar a parede na troca de exposição, para pagar o faxineiro, para comprar comida, para tudo, né? Para um país desse tamanho, né? Então é muito pouco. A gente agora, em dezembro de 2020, acaba o vigor do Plano Nacional de Cultura, que foi um outro pontapé do Gilberto Gil. Já reparou que eu sou fã do Gilberto Gil como ministro, né? E para mim ele foi o melhor. Tem uma galera que não gosta, mas eu sou apaixonada por ele nesse quesito também. E aí ele deu o pontapé inicial em 2008, ela foi amarrada e aprovada em 2010 e ela é o vigor de 10 anos. E esse Plano Nacional de Cultura, ele é a promoção da diversidade cultural e artística do Brasil, né? Então, pensar que a gente tem muito pouco dinheiro, sendo que a gente fomenta 2,5% do PIB nacional, a gente já chegou a movimentar 4%, mas hoje a gente movimenta 2,5%, que a cultura no mundo, se ela fosse um país, seria a 7ª economia do mundo, né? 7% do PIB mundial provém da cultura. E agora, no meio dessa pandemia, onde a gente tem que rever muita coisa, né? Rever relações de trabalho, relações de uso,
o tempo, a perenidade das coisas. Eu acho que a gente vai precisar se reinventar, sim. Mas para eu, Dandara, me reinventar, para o produtor que está agora no Elliott Sica, ou para o produtor que está no Castelinho, que está em órgãos pequenos, a gente precisa que toda uma estrutura mude. E para isso tá se tendo um movimento, inclusive durante o movimento da durante o movimento da Covid, na LERJ foram criadas leis de auxílio para os trabalhadores da cultura, né, que agora a gente está pressionando para que o Witzel continue isso. Inclusive, eu queria deixar o site aqui. O site é culturarj.pedesocorro.meurio.org.br, para a gente poder pressionar o Witzel a dar um auxílio para os produtores de cultura, né, em várias instâncias. Porque tem pontos de cultura que é exatamente isso, é um ponto, sabe? É num bairro, e ali é o único lugar que você tem para fomentar a cultura. As pessoas lá são contratadas, os contratos foram suspensos, e as pessoas que trabalham lá já recebiam pouco e agora estão recebendo nada, né? E aí a gente precisa de fato criar um movimento para que a gente force a barra das instituições, né? Aqui no estado, a LERJ, em nível nacional, o Ministério da Cultura, que não existe, né? Hoje a gente tem um ator de malhação que não comparece nem aos compromissos, né? Então, sinceramente, não sei o que vai ser, eu não sou muito otimista, mas que a gente vai precisar se reinventar, você não tenha dúvida, porque se a gente não fizer isso, não vai... A cultura tende a acabar, né? Enquanto organização. Eu queria contar... O pessoal está pedindo para repetir o site, Dandara. Tá. www.culturarj.pedesocorro.meurio.org.br. .org.br. Isso. Então tá. Cultura pede socorro.meurio.org.br. Isso. Eu posso contar como eu decidi ser produtora cultural? Claro. Eu fazia história, eu fazia faculdade de história e um dia eu estava lendo jornal. Eu assinava o jornal, olha isso. O jornal chegava todo dia na minha porta. E aí, no segundo caderno, eu vi uma reportagem sobre o Sergei Diaghilev. Ele criou o balé russo, que ele era russo, sustentado pela avó, e morava em Paris, sustentado pela avó, e ele conhecia todo mundo. E um dia ele teve, a lâmpada acendeu, e ele falou que ele ia montar uma companhia de balé. E ele montou uma companhia de balé sem nunca ter posto uma malha e uma sapatilha. E ele conseguiu, como cenógrafo, Picasso e Matisse. Ele tinha como bailarinos dele a Ana Pavlova e o Nijinsky, que são sumidades, cada um na sua área. E ele levou aquele balé até ele morrer, sem nunca ter... Ele escreveu uma carta para a avó dele, dizendo que a avó dele não precisava mais mandar dinheiro para ele, que ele tinha descoberto o talento dele, que era conectar pessoas, né? E aí ele foi fazer uma apresentação na Espanha, que o rei de Espanha perguntou para ele o que ele fazia naquela companhia, porque a produção de produtor, ninguém entende muito bem o que a gente faz, né? Cara, mas o que você faz exatamente? A gente faz tudo, mas ninguém enxerga a gente. Quando deu alguma coisa errada é porque a gente esqueceu, não deu tempo ou não fez direito. E aí ele virou para o rei da Espanha e falou, muito sério, eu sou exatamente como o senhor. Eu não faço nada e sou totalmente indispensável.
E é tão real, isso na vida dele foi tão real, que depois que ele morreu, ele trabalhou na companhia até ele morrer, que a companhia não durou 2 anos. Então, assim, eu li, fiquei encantada com essa história. Eu já trabalhava com arte e educação. Eu queria fazer, na verdade, crítica de arte. Mas aí eu comecei a perceber que talvez isso pudesse ser um caminho mais interessante de ficar entre a teoria e a prática. Porque eu gosto muito de ler, de estudar, mas só esse caminho me cansa, sabe, um pouco. E com a produção eu tenho a possibilidade, de, ao mesmo tempo de estar lendo um livro, parar, pegar um prego e um martelo, pregar, pendurar o quadro e depois voltar para o livro. E essa conexão, juntar pessoas que sabem fazer coisas, é um talento que às vezes a gente tem e demora para perceber. E eu acho que o maior talento de um produtor é saber conectar pessoas, cada uma com o seu talento, na hora certa e com as ponderações certas. Que máximo, que história linda. É bonita. Ai, é tão bom quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, né? Eu sou muito chega apaixonada. os olhos a brilharem. É verdade, eu só queria ganhar dinheiro com a minha profissão. Porque trabalho. Porque o caminho. Olha, Porque assim: você tem dois caminhos, ou você fica muito rico, ou você vai levando a vida, sabe? E eu ainda não cheguei no estágio de ficar muito rica. olha, se serve de consolo, eu não conheço nenhum filósofo que chegou nesse estágio de ficar muito rico. Consola. Bom, Dandara, antes que o Instagram ele é meio autoritário, né? Com uma hora ele corta a gente, Corta. não importa se a gente chore e implore, ele não ouve nossas lamentações. Lamentações. Então, antes que a gente seja cortada aqui, eu queria agradecer a sua presença nessa conversa maravilhosa. Dizer que nosso encontro sempre foi potente, né? A gente já se conheceu, já criando arte, né? Fazendo sarau. Então, é muito legal, foi muito bom ter essa conversa com você, conversar com você é sempre muito potencializador, assim. E queria agradecer ao pessoal que assistiu, agradecer às filósofas por esse espaço, mais uma vez abrindo espaço para as mulheres falarem das suas vivências e das suas resistências. E queria que você se despedisse aí, Dandara, do nosso público. Eu agradeço imensamente o convite, as pessoas que estão me assistindo, eu me sinto muito honrada. Eu tenho um carinho muito grande pela minha profissão e pelo que eu faço, assim, eu acredito que eu escolhi uma boa forma de fazer política. E eu agradeço o espaço para expor tudo isso, mandar um beijo para todo mundo, em especial para minha mãe, que eu sei que está vivendo, para o meu marido Felipe, para o André, meu estagiário. Foi o que eu vim entrar, para as pessoas que trabalharam comigo, para os meus amigos que estão aqui, para as pessoas que eu não conheço, e pedir desculpa pelo nervosismo, porque agora que eu estava acostumando, acabou. Agora que estava baixando a adrenalina. Pois é. Mas é assim mesmo, a gente sempre passa por isso também. Sempre é um nervosismo, fica aqui uma borboleta aqui no estômago antes de entrar. Mas a gente sempre consegue fazer um papo super bacana e sempre enriquecedor de conhecimento. E é isso, Dandara, agradeço você mais uma vez. Obrigada. Espero que a gente possa se encontrar assim que essa maluquice acabar. Quando o fim do mundo acabar, a gente se vê. A gente se encontra. Espero que quando acabar o fim do mundo, que cancela esse mundo aqui, aí a gente se encontra Espero que a gente se encontre num sarau de novo, quem sabe?
Sim, vai ser legal. Tá bom, cara. Beijos, beijos, gente. Beijos. Muito boa essa conversa. Obrigada. Beijos para todo mundo e até a próxima. É.